Não compactua, nunca compactua, ninguém compactua com Jack. Estuprador é poucas ideias, não tem jeito, é uma regra, não tem jeito. Entendeu? É igual quando chegava o Jack na cadeia, eu falei, mano, nem entra, que aqui não é seu lugar. O crime, ele tem paz, irmão? Deitar assim no travesseiro e falar, puta, vou dormir de boa hoje. Não tem paz, irmão, da mesma forma como não tem paz um Steve que tá usando a polícia e a força pública para fazer merda. Seja para se envolver no crime, ou seja para tirar a vida, ou seja para usar a força do Estado de maneira desproporcional e desnecessária. Que é forjando, que é humilhando, que é batendo, que é perseguido. Aí... Não importa. É um ser humano. Tem em todo lugar. Você acha justo o cara ter saído da cadeia? Ele está ali num processo de ressocialização, regime aberto. Ele está saindo para procurar um trabalho, não deu certo, ele voltou. Está uma semana só ouvindo não. Vai e vem, ouve não, vai, vem não. Aí o polícia que deu a cana nele lá 10 anos atrás, está antigão ali, passa e fala lá o mala. Ele vai lá e chega, mão na parede, não tem nada. No outro dia ele já sabe a rotina do cara para sair para trabalhar, no plantão dele vai lá, enquadra o cara já aparece com 1 quilo de maconha e leva o cara para cadeia. Justo? Só porque o cara era mala? Não, só porque o cara tirou uns dias? Não é generalizando. Não é generalizando, mas acontece. Mas eu também não vou generalizar aqui, mas acontece. Qualquer lugar tem. Mas é justo? Ruim, irmão. Pergunta, é justo? Não, lógico que não. Então pronto, essa é a questão. Advogado faz merda. Toda profissão todo mundo está propício a fazer, mas eu digo para vocês aqui no papo de pessoas inteligentes que propagam informação. É justo? Da mesma forma como não é justo o cara cometer crime, não é justo o Estado menos ainda. Porque os seus impostos, os nossos impostos são recolhidos para o benefício da população, para fazer coisa boa para a população. Qual é a função da polícia? Policiamento preventivo, ostensivo, fardado, preventivo. Não é um policiamento ostensivo para cometer crime forjando em quem já teve passagem, porque o cara é preto, porque o cara é favelado. Sim. É a mesma. Eu fico puto quando eu vejo a mesma polícia com ações diferentes, dentro de um condomínio de luxo e na beira de uma favela. O policial tem que agir com isonomia e com profissionalismo, da mesma forma como ele encontra uma autoridade e fala cidadão, da mesma forma como ele pega um cara, às vezes mal vestido, sofrido pela vida, machucado pela vida, e trata o cara como cidadão. E por que ele não consegue tratar o cara como cidadão? Eu morava em Ferraz de Vasconcelos. Quando eu vinha dos Jardins ali e vinha descendo Ferraz de Vasconcelos, Guaianazes, que eu já passava por Itaquera, já começava a ficar estranho. A forma como a polícia te olha, a forma como eles param. Mas é uma caça, não é um policiamento ostensivo, é uma caça. Mas você tem que entender que a população também trata mal a polícia. Às vezes é recíproco. Por quê? O que acontece? O cara que mora lá no Morumbi, você vai abordar o cara. O cara tá num puta num carrão, você vai abordar o cara. Aborda o cara desce o policial, tudo bem? Pá. É diferente também. O tratamento que o polícia vai dar pra aquele cara é diferente, por quê? Porque a recíproca é verdadeira. Aí você vai abordar o cara na favela. Primeira coisa que o cara fala, próximo da favela, eu sou trabalhador, rapaz. Por que você não vai abordar um ladrão? Você tem que abordar um ladrão. O polícia começa a ficar calejado, cara. A gente estava falando aqui agora, você pega um moleque formado na escola que eu fui formado lá em João de Lima Paiva, em Guaianazes, que viveu a mesma rotina que eu vivi. Aí você pega esse garoto, esse cara que você está abordando depois de velho, que estudou Pátio do Colégio, Dante, USP, só nos melhores colégios, tem um berço, tem educação, tem toda aquela formação. Quando ele é abordado, ele enxerga a polícia sem hostilidade. Sem hostilidade. Por quê? Porque ele já foi criado num berço que não existe hostilidade. Como que você é criado lá? Você já é parado assim. Eu vou dar uma prova disso. Eu saía às 6 horas da manhã para trabalhar, semiaberto. Trabalhava, depois ia para a faculdade à noite. Quando eu voltava da faculdade à noite, o primeiro agente que estava lá, unânime, os agentes dos plantões que estavam lá à noite, quando eu chegava da faculdade, que eu deixava o meu material e entrava, ele falava, desengoma, ladrão. O que é desengoma, ladrão? Tira a roupa, ladrão. Eu tô no regime semiaberto. Eu saio às 6 da manhã para trabalhar. Trabalhei, cumpri meu horário. Fui para a faculdade, estudei. Aí eu volto para a cadeia, eu sou tratado assim. E quando eu ia para as minhas audiências, quando eu sentava aqui, igual uma mesa igual a essa, que o juiz estava ali, senhor Ângelo. Veja bem, eu nunca um juiz, um promotor, falou assim, ei ladrão, senhor Ângelo. E por que o agente, no processo de ressocialização que representa a polícia, quando eu chegava depois de um processo de socialização, que é estudar e trabalhar, e eu chegava na cadeia e o cara fala, desengoma, ladrão. Eu sou ladrão? Eu não sou um reeducando no processo de socialização que tem a confiança do Estado, do juiz, para estudar, para trabalhar e voltar para a prisão? O que ele está cultivando em mim? Mas aí o que... Não, está cultivando a raiva de vocês, então, né? Eu concordo. Mas você tem que entender que você está cochizando as costas. Aí eu vou dizer para você, o que acontece? Esse mesmo policial, quando ele está nos Jardins, é igual o cara que sai do trenzão e pega o metrô. Quando ele está no trem, ele tem um comportamento, ele joga o papel no chão. Quando ele pega o metrô, ele não joga o papel no chão.
Porque todo mundo não joga o papel no chão no metrô. E no trem, todo mundo joga o papel no chão. Então o policial, quando aborda o pessoal nos jardins, ele aborda como todo policial aborda. Porque ele tem medo de ser uma autoridade e sabe que as pessoas ali são instruídas. E lá na quebrada, ele põe todo o seu atraso de pagamento, ganha mal, o bico, o aperto que ele tá, ele desconta toda a sua frustração na comunidade. Porque nem todo, não estou generalizando. Eu digo que existem bons policiais e maus policiais. O problema não é a polícia, não é o crime. O problema é quem está investido. É o ser humano. É aquele ser humano investido naquele momento de cara que sai pra rua pra fazer arte, pra roubar, tá colocando a vida dele em risco. E até um cara que vai e fala, meu, tem cara que você vê que ele é bunda mole e já vai jogar no chão, porque quando você é policial, você fala, esse cara não é mala, esse cara é bunda mole, tá tentando a sorte. E tem o cara que já é profissional, ele já dispensa ali, já dá o papo reto, você nem esculacha, porque o cara é malandro, ele já sabe o procedimento, ele tem a cartilha toda. Eu cansei de pegar ladrão, que o ladrão, a casa dele caiu, ele falou, senhor, casa caiu. Já era, perdi, vamos embora, o procedimento é esse. Se tiver uma ideia, nós vai trocar, se não tiver, é cana, já sei como funciona. Mas aí a gente já sabia separar, falei, esse cara é ladrão. Então, mas esse cara não vai nutrir ódio contra você. Não vai. Entendeu? Mas não vai, sabe por quê? Ele não vai ser esculachado. Exatamente ele isso. Não vai ser porque esculachado. agora você pega um moleque igual eu, naquela época, lá, antes mesmo de eu conhecer o Rubens, antes disso, você me parasse, você ia me pegar cheio de revolta. A mesma revolta como quando eu espanei no choque, que os caras vinham fazer mula comigo lá, fazer bullying. E aí, do mesmo jeito que o polícia faz, o mal polícia faz, sua revolta, você ia descontar em cima de quem? Agora o que eu vou te dizer. Nós estamos falando do mesmo produto por óticas diferentes. Exatamente. Qual a razão que me fez proceder dessa forma? E qual a razão que fez o policial proceder dessa forma? Quantos policiais estão aí respondendo sindicância na bica de se fuder, ser mandado embora, não sabe o que fazer, porque só sabe ser policial, e aí se depara com um mano que fez uma correria que tá com puta de um carrão, ele fica puto, fala, caralho, mano, eu sou polícia que trabalha o dia inteiro, o cara tá com puta de um carrão desse. É a medida, é a intolerância praticada pela ignorância. Quando você se torna um cara sábio, intelectual, que você busca informação, sobretudo os princípios sociológicos de causas e efeitos, você se torna um cara mais brando, você consegue reagir de uma maneira que a sociedade vai entender que é legítima. Agora, se você reagir dando um tapa na cara, eu vejo os mais, a senhora vê, não, mas é meu filho, pá, dá um tapa na cara de uma senhora, tem sentido isso? Não tem sentido, é isso que eu tô falando. Uma mãe, irmão, uma mãe você tem que respeitar. Da mesma forma como uma força policial vê um moleque lá roubar um celular e dar um tiro numa pessoa, tirar uma vida de uma pessoa, é inconcebível até pro próprio crime. Os caras falam, mano, que moleque vacilão do caralho, daqui a pouco tá cheio de polícia aqui, num bairro que tá harmônico, tranquilo, existe a correria, mas existe respeito, existe disciplina, existe respeito quando a polícia passa, existe respeito quando a criança passa, quando as mulheres estão passando, horário de escola, existe o respeito. E tem lugar que não tá nem aí, é a moda caralho mesmo. E como que a polícia vai agir? Agora fala, mano, a polícia entrou esculachando. Qual é o procedimento que está tendo naquela quebrada também? Como é que as pessoas estão se comportando? Você acaba traindo, não tem como. Porque é o que você falou, se tem o respeito dentro da comunidade ali, vai ter trabalho para a polícia? Não vai ter trabalho, cara. Exatamente, respeito gera respeito. Você foi polícia de rua, você sabe. Você chega ali e fala assim, não é aquela quebrada, não, ali tem malandro. Você vai entrar lá, você já sabe onde você vai trocar. Mano, roubaram o carro de uma pessoa, o carro está aqui dentro, desova o bagulho, para nós não esculachar. O carro vai aparecer. Os caras não vão querer. Não vai querer confusão. Lá dentro. Porque errado entre aspas. O Brau, até o próprio Brau diz, né? Não é interessante pro tráfico, pro crime, a guerra com a polícia. Isso não gera receita. O que gera receita é paz pro crime. Caos não gera receita pro crime. Para quem é bandido mesmo, que tem a mente cabulosa, que tá vivendo daquilo para percussionar, para sair fora desse mundo, ele sabe que aquilo ali não é interessante. Os caras, mano, todo mundo sabe, existe cobrança na quebrada. Tem atrocidades que acontecem aí, recentemente vocês mesmos viram aí, a gente percebe, recentemente, um caso de um estupro de uma moça aí, onde apareceu o cara? Aquele que estuprou e matou a menina. Apareceu esfaqueado. Então, onde apareceu? Zoado. Entendeu? Eu não sei quem foi, você sabe quem foi? Não. Também não quero nem saber. Mas o que acontece? Você começa a perceber que até, vamos dizer assim, as pessoas que estão à margem da sociedade também não estão mais satisfeitas com esse tipo de coisa. Compactuando com não isso. Nunca compactua. Ninguém compactua com Jack. Estuprador é poucas ideias. Não tem jeito, é uma regra, não tem jeito. Entendeu? É igual quando chegava o Jack na cadeia. Eu falei, mano, nem entra, que aqui não é seu lugar. Aí eu só falava, mano, mas o cara é Jack. Eu falei, mano, a nossa guerra não é com ele. O Estado tem que tirar ele daqui. Você vai lá na gaiola e fala pro diretor, mestrão, esse mano aqui tem problema de crime sexual. O lugar dele não é aqui, mano. Você dá até um prazo, tem 24 horas pra tirar esse cara daqui, mano. E vai tirar por quê? Acabou essa intolerância do cara. Quem vai lá e mata o Jack dentro da cadeia lá? Alguém vai ter que assinar aquele corpo. Exatamente, aquele BO vai pra alguém. Aumentou a tragédia. Pô, mano, não tem nada a ver com aquilo. O que ele fez com a sociedade, é lógico que é repugnante.
Mas como os repórteres falam, da Atena fala, não sei o que lá, o cara foi preso, não sei o que, o estuprador vai chegar na cadeia. Essa conta não é da cadeia, não. Essa conta não é dos malandros que estão presos lá, não. Cada malandro vai pagar sua cota. Aquilo lá é dever do Estado, punir no lugar certo e da forma correta. Se é psicopata no hospital psiquiátrico, se é um cara pilantra mesmo que tem esse desejo e essa maldade com a mulher, ele vai pagar as contas dele lá. Não é mais problema de misturar as populações. Hoje tem cadeia de artigo, tem cadeia para tentaram fazer cadeia de 157, cadeia isso, aquilo outro, mas está misturado. Mas a cadeia de artigo, o cara que é artigo, que eu falo que é crimes sexuais, ele tem uma unidade para ficar perdido, porque essa conta nunca foi do preso, não é. Quantos presos encheram chegou na cadeia com 5 e 4 no 57. Ele tem mais 60 anos de cadeia, por quê? Porque ele matou um estuprador na cadeia. Não era problema dele, mano. Isso é problema que existe no meio da sociedade. É o dever do Estado também ter a tutela